bem-vindos ao nosso Baú IPP. E hoje nós temos uma pregação muito especial que tiramos direto do nosso baú. E é lá do ano de 2016, na Conferência de Plantação e Revitalização de Igreja, na palestra número 1, com o pastor Chong Shik Park, falando sobre o seu testemunho e, claro, da palavra. Ele vai te levar à reflexão sobre o verdadeiro avivamento. Sua ministração baseia-se em Atos 28, dos versículos 16 ao 30. Então, você já pode abrir sua Bíblia e se preparar para a pregação. 여러분 만나 뵈서 너무나 반갑습니다. Eu estou muito contente de encontrá-lo nesse momento. 저는 워낙 조용한 사람이기 때문에 여러분에게 제 에너지가 전달될지 모르겠습니다. Eu sou uma pessoa bem calma, bem silenciosa. Talvez vocês não sintam toda a minha energia que estou querendo transmitir nesse momento a vocês. 우리 고 목사님 완전히 브라질 사람이면 저는 한국 사람입니다. O pastor Reverendo Cole é totalmente brasileiro, mas eu sou extremamente coreano. Já avisando. 그러나 우리 모두에게 하나님의 특별하신 은혜가 가득한 시간 되기를 바랍니다. Mas espero que a graça de Deus seja a mesma nesse momento, sendo transbordante em cada um de nós aqui. 저는 원래 불신자 가정에서 태어났습니다. Eu cresci em uma família que não vivia a palavra do Senhor. 제게 익숙한 것은 다른 종교에 대한 모습이었습니다. O que eu estava acostumado a viver eram imagens e situações de outras religiões idólatras. 제가 예수님을 처음 알게 된 것은 초등학교 4학년 때부터였습니다. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Jesus foi no quarto ano do meu ensino fundamental. 저는 야학을 다녔습니다. Eu andava nas escolas à noite, frequentava a escola noturna. 교회에서 하는 야학이었죠. Uma escola noturna que a igreja mesma fazia. 낮에는 공장에서 다림질을 했습니다. Eu era obrigado a passar roupas durante o dia 저녁에 학교를 다녔죠. e à noite eu frequentava essa escola fundamental. 그때부터 예수님을 조금씩 알기 E 시작했습니다. aos poucos eu fui conhecendo a Jesus. 그러나 제가 예수를 만나게 된 것은 20대 초반이었습니다. Mas verdadeiramente encontrei a Cristo quando eu estava no meu início de 20 anos de idade. 어릴 때부터 저는 폐를 앓았습니다. Eu estava com problema pulmonar desde criança. 그리고 거의 죽게 됐죠. Estava numa situação que poderia morrer. 20대 초반에 하나님께 제가 두 손 들고 돌아왔습니다. Mas aos meus 20 e poucos anos de idade, eu levantei minhas mãos e voltei para o Senhor. 하나님 저를 살려주시면 하나님의 일을 하겠습니다. Eu dizia em oração a Ele, se o Senhor fazer eu sobreviver, eu vou servir a Ti. 그때 주님을 경험하게 됐죠. E foi nesse momento que eu experimentei o Senhor. 저는 장로교 출신입니다. Eu sou de origem presbiteriana, irmãos. 그런데 병고침을 받으면서 다양한 은사를 경험했습니다. Mas através das curas que experimentei muitos outros pontos. 전통적인 장로교에서 방언을 경험했습니다. E assim falava em línguas numa igreja tradicionalmente presbiteriana. 그때 한국 교회에서는 이 순복음을 이단시하던 시대였습니다. Era uma época onde na Coreia as igrejas de origem pentecostal eram tratadas como seitas heréticas. 교회에서는 방언이나 성령의 역사에 대해서 전혀 배제했습니다. Nessa época as igrejas rejeitavam por completo a ação do Espírito Santo ou movimentos carismáticos. 근데 제가 방언을 하는 거예요. Mas estava orando em línguas. 여러 가지 다양한 경험을 했습니다. E vivenciei muitas experiências em minha vida. 귀신을 내쫓고 E estava expulsando demônios. 다양한 은사를 E 경험했습니다. também experimentando de dons muito diferentes. 신학교를 다니면서도 그런 경험들이 참 E 많았습니다. ao frequentar o seminário eu também tive experiências semelhantes. 제가 장로교 신학교를 졸업하고 나서 순복음 신학교를 가게 된 것도 그런 계기였습니다. Eu frequentei o seminário presbiteriano, mas depois eu fui para um seminário pentecostal com esse fundo que eu tinha. 하나님이 저를 그런 능력의 사람으로 쓸 것을 기대했습니다. Eu esperava que Deus me usasse como um homem de grande poder através dessas situações. 신학교 1학년 때 부흥회를 다니기 Eu 시작했습니다. comecei a frequentar adorações onde havia grandes avivamentos. 하나님이 나를 통해 얼마나 놀라운 일을 하실까 기대가 됐습니다. Eu ficava na expectativa de tão grandiosa obra que Deus queria realizar através de mim. 그래서 30년 전에 드디어 교회를 E 개척했습니다. assim, 30 anos atrás, comecei a implantar uma igreja. 지금 요 강단만한 천막을 시작으로 교회가 시작이 됐습니다. Eu levantei uma igreja através de uma lona do tamanho desse púlpito aqui, desse espaço aqui. 천막도 멋있는 천막이 아니었습니다. Não era uma lona muito bonita de se colocar. 다 떨어진 천막을 키워서 만든. Era uma lona toda estragada que a gente remendou e formou para fazer uma igreja. 제가 교회를 처음 세운 것은
빈민가였습니다. A região que eu coloquei e fundei, implantei a primeira igreja era uma região muito pobre. 교도소가 있었습니다. Havia uma penitenciária do lado, 창녀촌이 있었습니다. havia um prostíbulo também. 그리고 작은 빈민들이 살고 있는 형편없는 집들이 E 있었습니다. também havia ao lado também uma favela onde as pessoas viviam. 화장실은 공동변소였습니다. O banheiro era público. 사람의 엉덩이가 보이는 그런 Você 변소였습니다. conseguia até enxergar as partes íntimas nesse banheiro público das outras pessoas. 거기에서 교회를 E 시작했습니다. foi neste lugar que eu comecei a implantar uma igreja. 하나님이 저를 통해서 큰 일을 하실 걸로 기대하면서 교회가 시작이 됐습니다. A igreja iniciou nessa grande expectativa que eu tinha, que Deus ia trabalhar grandiosamente através de mim. 교회 문을 열면서 금식을 했죠. E assim, iniciando o ministério na igreja, comecei a jejuar. 일주일에 금식하면서 많은 사람을 보내줄 것을 기도했습니다. E durante uma semana eu fiquei jejuando na expectativa que Deus mandasse muitas pessoas a mim. 첫 번째 시작하는 예배에 많은 하나님의 사람을 보내주십시오. E assim eu orei, Deus, me mande muitas pessoas esse primeiro culto e adoração que vou entregar a Ti. 그들이 우리 교회 동역자가 되어 Que 주십시오. sejam esses meus cooperadores. 그렇게 기도하면서 교회가 시작이 E 됐습니다. nesta oração iniciei o meu ministério na igreja. 그래서 천막교회에서 첫 예배가 시작이 E assim 됐습니다. iniciamos esse primeiro culto, essa primeira adoração dentro dessa igreja feita de lona. 제 마음에 확신이 있었습니다. Havia uma convicção em mim 이 천막에 50명은 들어올 거다. que dentro dessa igreja feita de lona caberiam no mínimo 50 pessoas. 그렇게 기도했습니다. E assim eu orei. 그런데 첫 예배에 참여한 사람은 저희 가족밖에 없었습니다. Mas a minha expectativa veio abaixo, pois no primeiro culto que nós entregamos naquela igreja, apenas a minha família estava presente. 정말 힘든 목회가 시작이 됐습니다. Iniciou-se um ministério muito sofrido. 희망은 많았지만 현실은 가혹했습니다. A gente tinha esperança, mas a realidade era trágica. 작은 방에서 6식구가 함께 살았습니다. Vivíamos 6 familiares dentro de um quarto muito pequeno. 저희 부모님 그리고 아이 둘, 제 아내와 저 6식구가 한 방에 다 모여 살았습니다. Reuníamos e dormíamos no mesmo quarto, 6 pessoas, meus pais, minha esposa e eu e 2 meus filhos. 제가 섬기던 교회에서 교회를 도와줄 것을 원했습니다. Eu desejava que a igreja que eu servia anteriormente também me ajudasse nessa questão. 그러나 저는 하나님을 의지하겠다고 다 거절했습니다. Mas essas igrejas queriam me ajudar, mas rejeitei essa ajuda, pois eu queria confiar apenas no Senhor. 항상 무릎 꿇고 하나님만 바라보았습니다. Eu ajoelhava e olhava apenas para o Senhor Deus. 그러나 엘리야의 까마귀는 날아오지 않았습니다. Mas o milagre que foi visto através de Elias não veio a mim através de corvo. 한국의 겨울은 많이 춥습니다. Sabemos que o inverno na Coreia é muito rigoroso. 영하 10도 이상 뚝 떨어지죠. Chega a cair a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. 그 추위 속에서 배가 고팠습니다. Imagina, nesse frio passava por fomes. 많이 굶었습니다. Eu tive que passar fome por muito tempo. 저희가 굶는 건 괜찮지만 아이들이 굶어야 했습니다. Eu passar fome não haveria problema, mas meus filhos também teriam que passar a fome que estava passando. 그것이 너무나 마음이 Isso 아팠습니다. doía muito o meu coração. 더구나 저희 교회 몇 명 안에는 소들도 가난했습니다. E os membros que começaram a vir na minha igreja eram também na mesma situação que eu, eram pobres do mesmo jeito. 한국에는 외상이라는 문화가 있습니다. Na Coreia existia uma cultura que nós chamamos de fiado aqui no Brasil. 이 살가게에서 외상을 가져가는 사람들은 우리 교인들이었습니다. As únicas pessoas que pegavam algo fiado de uma mercearia da região eram todos fiéis à minha igreja. 목사가 갚아줄 거예요. E assim, o que adianta aquela situação? 목사는 굶고 있는데 성도들은 그렇게 외상으로 O 가져갔습니다. pastor estava passando fome, enquanto que os membros pegavam fiado para se alimentar. 그게 저희 교회 성도들이었습니다. Essa era a realidade dos membros da minha igreja, irmãos. 아내랑 열심히 전도했습니다. Mas eu me esforçava ao máximo para evangelizar pessoas. 아침부터 저녁까지 집집을 방문하면서 전도했습니다. Desde de manhã até a noite eu visitava todas as casas e chamava para vir à igreja. 2년 만에 30여 명이 모였습니다. E depois de 2 anos alcançamos um número de 30 pessoas. 그러나 그 30명이 지금보다 더 힘들었습니다. Mas essas 30 pessoas me deram mais trabalho do que as milhares que eu tenho hoje. 정말 이 서로 싸우는 가정이 많았습니다. Haviam muitas famílias quebradas que tinham brigas internas diretas. 남편이 아내를 두드려 패는 그런 가정이 Haviam 많았어요. casais e famílias onde o marido estava espancando a sua esposa. 그래서 집에 방문해 보면 가스통을 틀어놓고 싸우고 있었습니다. Havia casal que abriu-se o gás
estavam brigando para se matarem. 동네 사람이 다 몰려 나오죠. E todas as pessoas do bairro vinham para ver aquela situação. 목사님이 와서 좀 말려주세요. E chamavam, pastor, pastor, o senhor tem que vir aqui para resolver isso. 가스통이 터지면 동네가 다 날아가요. Porque se explodir esse gás aqui, todos nós vamos morrer aqui. 제 아내가 뛰어들어갔습니다. A minha esposa foi correndo para dentro daquele lugar. 가스통을 잠그고 E fechou o gás. 상을 말렸습니다. E rompeu aquela briga. 저는 바깥에서 기도했습니다. E eu de fora estava apenas orando. 아내는 용감했습니다. A minha esposa foi a corajosa. 그렇게 싸움을 말리고 나면 저녁에 남편이 저희 집으로 찾아왔습니다. E após terminar toda essa briga, o marido veio e me procurou. 칼을 들고 왔습니다. Ele veio me procurando com uma faca em mãos. 방바닥에 칼을 내놓고 왜 살려줬느냐고 따졌습니다. E ele entrou no quarto e colocando a faca sobre o meu quarto, dizendo: por que você fez isso conosco? 왜 죽게 놔두지 우리를 말렸느냐고 Por que 따졌습니다. você não nos deixou morrer? Queremos morrer. 그들이 우리 교인들이었습니다. Esses eram meus membros, irmãos. 한 번은 이 여자분이 팔이 꺾어져서 왔습니다. Uma vez, essa mesma irmã, ela veio com o braço todo quebrado. 남편이 여자를 때린 거예요. O marido havia espancado a esposa novamente. 여자분이 남자의 그 때리는 걸 막았습니다. E ela, nesse espancar do marido, ela tentou se defender. 그 팔을 잡고 분질러 버렸어요. E esse braço que ela estendeu para se defender, ele quebrou esse braço. 팔이 완전히 돌아갔어요. E o braço estava totalmente com uma fratura exposta. 제 아내가 데리고 병원에 갔습니다. E assim minha esposa levou essa irmã para um hospital. 팔을 기부스했습니다. E colocou um gesso nos braços dela. 그런데 제 아내가 너무나 마음이 아파서 울고 있었어요. Mas a minha esposa estava ali, chorando com dor no coração. 어떻게 이럴 수가 있나? Como isso pode acontecer? 이게 사는 건가? Isso é viver a vida? 나중에 그 여자분이 교회를 떠났습니다. E no final das contas, essa irmã, ela saiu da igreja, foi para outro lugar. 아내를 보고 자기를 동정한다는 시험이 들었던 거죠. Ela falou que ficou sentida porque não ficou com raiva porque a esposa do pastor ficou com dó dela. E com esse sentimento ela não conseguia ficar na igreja. 당신은 목사에게 이렇게 맞아보지 않았지. Ela dizia: você, esposa do pastor, você nunca apanhou de nenhum homem, né? 당신이 내 심정을 알게 뭐야. Você não sabe meu coração. 시험대로 떠난 E 것입니다. assim você não tem que sentir dó e por isso ela foi embora. 그분들이 우리 교인들이었습니다. Esses eram meus membros, irmãos. 저녁마다 집회를 했습니다. Toda noite nós tínhamos encontros de avivamento. 방언이 터졌습니다. Havia dons de línguas acontecendo ali. 다양한 성령 역사 나타났습니다. Haviam outras ações do Espírito Santo que estavam acontecendo. 아침이 오면 다시 원래 모습이었습니다. Mas acordavam-se pela manhã e todos estavam novamente iguais, do mesmo jeito. 서로 갈등이 많았습니다. Havia conflitos internos entre eles. 저 사람이 여기서 교회 못 나오겠다고 Diziam o irmão: eu não vou vir à igreja por causa daquele fulano, 서로 pastor. 간에 충돌했습니다. E assim saíam da igreja. 그들이 우리 교인들이었습니다. Esses eram meus membros. 소그룹 예배를 드리고 나면 자기들끼리 모임이 있었습니다. Quando faziam culto em pequenos grupos entre eles faziam algo depois entre eles para um momento de comunhão. 몇 달 지난 다음에 그 집의 아이가 저한테 찾아왔습니다. Depois de alguns meses, o filho desse irmão que fazia o pequeno grupo veio ao meu encontro dizendo: 우리 엄마들이 싸워요. as mães estão brigando, pastor. 달려가 봤더니 여자들이 서로 맞잡고 싸우고 E 있었어요. eu fui lá correndo e vi que as mulheres estavam puxando um cabelo uma das outras e discutindo. 소그룹 모임 끝난 다음에 이 도박을 했던 겁니다. Depois dessa reunião de pequenos grupos, elas começaram a jogar baralho, valendo dinheiro. 돈을 잃은 사람이 자기 리더를 잡고 A 흔들고 irmã que havia perdido o dinheiro pegou o cabelo da outra e falou: você tem que me devolver. 내 돈 따먹으려고 전도했냐고. Você me evangelizou para tomar todo o meu dinheiro, ela dizia. 그 사람들이 우리 교인이었습니다. Esses eram meus membros, irmãos. 한국에 여전도회라는 모임이 있습니다. Há encontros, né, das senhoras da igreja da 교회 Coreia. 내 여성들의 모임이죠. A SAF da Coreia. 그 중에 여전도 회장이 A presidente da nossa SAF, 바람난 여자였습니다. ela estava adulterando, irmãos. 캬바레 출신이죠. Ela adorava um cabaré. 거기서 한 여자를 또 만났습니다. E lá ela encontrou uma outra mulher. 그분도 춤바람난 Essa 여자였어요. também gostava de cabaré. 교회 같이 왔습니다. E vieram juntas para a igreja. 그들이 우리 여전대 회장 부회장이었습니다. Essas eram a presidente e a vice-presidente da minha SAF. 저녁에 집회에 참여했습니다. E elas participaram do culto noturno. 한 주간은 오고 한 주간은 안 왔습니다. Domingo elas vinham, domingo elas soltavam. 알고 보니까 남편들이 근무할 때는 교회 오고, 근무할 때는 캬바레 가고,
Eu fiquei sabendo então que essa ausência era pelo seguinte: Não. no dia que o marido estava trabalhando, elas iam ao cabaré. 남편들이 집에 있을 때는 집에 있었던 E no 겁니다. domingo que o marido se encontrava em casa, vinham para a igreja. 교회는 그들의 알리바이가 된 E 곳이었습니다. tornaram-se álibi uma das outras. 그들이 회장, 부회장이었습니다. Esses eram a presidente e a vice da minha SAF. 이렇게 2년 동안 너무너무 힘들었습니다. Foram 2 anos de grande sofrimento que eu passei neste 모이고 lugar. 나면 갈등이 있었습니다. Reunia-se e havia muitos conflitos depois dessas reuniões. 서로 충돌이 있었습니다. Haviam conflitos diretos entre eles. 제가 꿈꾸던 교회가 아니었습니다. Não era uma igreja que eu sonhava. 성령이 역사하는 교회인데 왜 이런 모습일까? Eu fiquei imaginando e pensando, uma igreja em que o Espírito Santo está agindo, como é que pode ser dessa maneira? 왜 이렇게 갈등이 많을까? Por que há tantos conflitos no lugar onde o Espírito Santo está agindo? 왜 이렇게 거짓이 많을까? Por que há tantas mentiras aqui? 왜 이렇게 서로 미워할까? Por que há tanto ódio entre os irmãos? 2년 만에 제가 지쳤습니다. Depois de 2 anos eu fiquei exausto. 아, 나는 목회자 자격이 없는가 보다. Eu cheguei a pensar, acho que eu não tenho o dom para Dizer, ser, não 교회 tenho essa 문을- vocação de ser pastor. 교회 문을 닫기로 Eu 마음먹었습니다. decidi em meu coração, vou fechar a igreja. 그러나 하나님께 구해야 됐습니다. Mas eu tinha que ter meu último momento com o Senhor. 교회 문은 닫아야 되겠다. Antes de, vou falar para o Senhor, vou fechar a igreja, Senhor. 그러니까 하나님께는 보고는 해야 되겠다. Então eu decidi, vou avisá-lo ao Senhor. 부흥을 위해서가 아니라 문을 닫기 위해서 기도하러 갔습니다. Eu disse, vou orar no lugar de oração, ao invés de, pelo avivamento da igreja, dizer ao Senhor, vou fechar a minha igreja, Senhor. 한 주간 금식을 했습니다. Fiquei 1 semana em jejum. 교회 문을 닫기로 결심했기 때문에 금식이 의미가 없었죠. Eu decidi fechar a igreja e não havia significado no meu jejum, na verdade. 사흘 동안 금식했는데 너무 배가 고팠습니다. Eu estava fazendo jejum durante 1 semana e comecei a sentir muita fome. 전혀 의미 없는 금식이었죠. E assim, não tinha significado algum aquele jejum para mim. 배고파서 성경책을 펴서 읽기 시작했습니다. No momento que estava sentindo muita fome, uma fome extrema, eu abri a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. 이 성령의 역사를 믿는 사람들은 성경을 봐도 자기 기준으로 봅니다. As pessoas que vivem desses dons carismáticos, elas veem a Bíblia e leem, e interpretam da maneira que essas pessoas querem. 병 고치는 예수에 관심이 많았습니다. As pessoas que têm interesse na cura começam a ver, do ponto de vista da cura, toda a passagem bíblica. 예수의 기적에 관심이 많았습니다. Eu tinha muito interesse nos milagres também. 하나님이 그렇게 역사를 그로 기대했습니다. Eu assim esperava que Deus agisse dessa maneira em todos os lugares que estivesse. 성경을 펴서 복음서를 읽는 순간 갑자기 제 눈에 이상한 단어가 다가왔습니다. Então, quando estava abrindo a Bíblia e olhando no texto bíblico, uma palavra veio aos meus olhos. 그것은 디다케라는 단어였습니다. A palavra grega didache veio aos meus olhos. 예수께서 가르치셨다. E que Jesus ensinava. 가르치셨다. Que Jesus ensinava. 가르치셨다. Ele ensinava. 바로 이 단어였습니다. Veio essa palavra aos meus olhos. 너무 이상해서 동그라미를 E 쳐봤습니다. assim, aquela palavra veio, tocou tanto em mim que eu circulei essa palavra. 예수께서 가르치셨다. Dizia, Jesus ensinava. 가르치셨다. Jesus ensinava. 또 가르치셨다. E Jesus ensinava, foi circulando. 복음서를 다 읽으면서 동그라미 Em 쳐봤습니다. todo o livro, o Evangelho, foi circulando. Toda a palavra que dizia ensinava, ensinava. 가르쳤다와 기적과 이적이 9대 1이었습니다. E assim eu via que a proporção de ensinava para a proporção de milagres era 9:1. Ensinava estava em muito mais lugares. 근데 놀라운 것은 그 모든 이적들도 가르치기 위한 수단이었습니다. Mas algo maravilhoso que eu encontrei, o ensinar, na verdade, servia para uma finalidade de explicar também o milagre da vida. 오병의 이적도 단순하게 배고픈 사람 먹이기 위한 것만은 아니었습니다. A multiplicação dos pães também não é um simples fato para alimentar o povo que estava em fome. 수많은 군중들에게 예수께서 오신 목적을 가르치기 위함이었습니다. Era uma maneira de ensinar a todas aquelas multidões a vinda, o propósito de Jesus Cristo. 너희들의 조상들은 하늘로부터 내린 만나를 먹어도 죽었었다. Vocês, seus descendentes, se alimentavam do maná e mesmo assim morriam. 이 빵을 먹으면 무슨 소용이 있겠느냐? O que adianta vocês comerem deste pão? 예수의 살과 피를 그들이 먹고 마셔야 된다는 것을 그들이 가르쳤습니다. E ensinou a eles dizendo, vocês devem se alimentar da carne e do sangue de Cristo. 단순히 기적을 기대하고 왔던 수많은 사람이 굉장히 당혹스러워했습니다. E provavelmente as pessoas que vinham ali aquele lugar, numa expectativa de ver um grande milagre, ficavam desesperados. 우리가 그 살과 피를 요구한 게 아닌데 Eu não pedi sangue e carne. 우리는 빵을 먹기 위해서 Eu vim 나왔는데 aqui para o pão. 그들의 실망이 새어나오기 시작했습니다. E começou a aparecer essa decepção das pessoas.
근데 왜 주님께서 그렇게 그들에게 도전하셨을까요? Por que o Senhor desafiou as pessoas dessa maneira? 단순히 먹이기 위해서 기적을 위해서 오신 것이 아니기 때문입니다. Pois demonstra claramente que ele não veio para apenas realizar milagres e alimentar aquele povo. 당신이 생명의 빵이심을 가르치기 위해서 오신 것이기 É para 때문에 demonstrar que ele era o pão da vida. 그들에게 가르치신 것입니다. Ele ensinava isso a eles. 모든 기적과 표적은 가르치기 위한 하나의 수단이었습니다. Porque todo milagre ensinar era uma maneira para ensiná-los e 근데 저는 educá-los. 수단을 목적으로 변질시버린 것입니다. Mas o meio se tornou o objetivo, o propósito. 그때 제 마음속에 하나의 빛이 들어왔습니다. E assim uma luz da palavra veio a mim nesse momento. 난 지금까지 성도들에게 잘못하고 있구나. Que eu estava fazendo tudo errado com meus membros. 그들에게 기적만을 가르치고 Eu 있구나. estava ensinando apenas milagres. 성경이 원하는 것을 가르치지 Eu 않았구나. estava ensinando aquilo que o Espírito Santo realmente desejava que ensinasse a eles. 성경대로 해야 되겠구나. Devo fazer agora de acordo com a palavra. 예수처럼 가르쳐야 되겠다는 확신을 E 가졌습니다. assim tive a convicção de que agora eu ia ensinar como Jesus Cristo ensinou. 그리고 사도행전을 읽기 E 시작했습니다. assim comecei a ler no livro de Atos. 이 장에 보면 펜타코스들이 좋아하는 성령이 임하시는 현장이 E assim no 등장합니다. capítulo 2 vemos o movimento do Pentecoste, onde os pentecostais gostam muito de ler. 성령이 임할 때 현상이 있었습니다. Houve a vinda do Espírito Santo e muito se aconteceu ali. 급하고 강한 바람 소리, 불의 같이 갈라지는 것이 보여 있었습니다. Ouvia-se o som dos ventos e a mudança daquelas pessoas. 거기 있던 120명의 성도들에게 놀라운 성령 역사가 나타났죠. O movimento milagroso do Espírito Santo veio acolher aquelas 120 pessoas que estavam naquele lugar. 성령 그들이 입을 열어서 방언을 말하게 했습니다. E assim essas pessoas começaram a falar em línguas. 근데 그 방언은 고린도 교회 방언이 아니었습니다. Não era uma língua falada na igreja de Corinto. 흔히 한국에서 만난 럴럴럴 하는 방언이 E também não 아니었습니다. era dom de língua como se fala na Coreia, falando que fala em línguas. 수많은 디아스포라가 거기 모였습니다. Muitas pessoas da diáspora estavam reunidas ali. 그들은 자기의 태어난 곳 언어로 하나님의 기이한 일을 들었습니다. Eles começaram a escutar dizendo que essas pessoas estavam falando a língua da origem onde eles viviam. 초대교회 성도들이 입을 열어서 복음을 증거하게 성령 역사하신 E 것입니다. assim o Espírito Santo passou a agir a partir do momento que eles começaram a ansiar e querer levar esse evangelho a outras pessoas. 성령은 단순하게 방언만 말하게 하지 않았습니다. O Espírito Santo não veio através apenas como a língua. 예수 십자가 죽으신 부활을 증거하게 하셨습니다. Ele fez com que eles testemunhassem Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. 이 놀라운 복음을 믿게 하셨습니다. E fez com que crescem nessa verdade. 그래서 3,000명이 회개하고 초대교회가 E 세워졌습니다. assim 3.000 pessoas se arrependeram e formaram a igreja primitiva. 예루살렘 교회는 모이면 기도하고 흩어지면 복음 전하기 E a igreja 시작했습니다. primitiva, quando se reunia, adorava ao Senhor, quando se espalhava, levava o evangelho. 그래서 성령의 능력으로 예루살렘, 유대, 사마리아 땅까지 복음이 증거되기 E assim, 시작했습니다. através do poder do Espírito Santo, a palavra era levada em Samarias, em todos os cantos. 드디어 사도 바울이 역사의 중심에 섭니다. E assim vemos que o centro vem a ser a Cristo nesse 하나님은 momento. 바울을 통해서 전 세계에 복음을 증가하도록 E 역사하셨습니다. faz com que levanta um homem chamado Paulo para que o evangelho seja levado a todos os cantos deste mundo. 그러나 하나님은 급하지 않으셨습니다. Mas o Senhor não estava com tanta pressa assim. 사도행전 9장에서 다메섹에서 사울을 부르신 하나님께서 O momento em que o Senhor encontra Paulo em Damasco, 3년 동안 그를 아라비아 광야에서 ele 준비하셨습니다. prepara por 3 anos ensinando esse homem. 사울은 광야에서 3년 동안 성경을 통해서 예수가 구원자라는 것을 알기 E assim por 시작했습니다. 3 anos ele passa no deserto aprendendo que Jesus Cristo era o Senhor. 그리고 다메섹에 들어가서 복음을 전했습니다. E assim ele começa a levar o evangelho. 그리고 또 10년 동안 자기 고향 다소에서 기다리고 E 있었습니다. assim por 10 anos ele espera na sua terra natal. 드디어 사도행 13장에 보면 안디옥 교회가 형성돼서 성장하기 E assim 시작했습니다. vemos por seguinte a igreja de Antioquia sendo erguida e levantada. 예루살렘 교회는 바나바를 그곳으로 파송했습니다. E assim Barnabé é levado para este lugar. 수많은 이방인이 하나님께 돌아왔습니다. Muitos gentios começam a vir para o Senhor. 이 바나바는 바로 사울을 초청해서 함께 사역하기 E assim 시작했습니다. Barnabé convida Paulo para trabalhar junto em seu ministério. 안디옥 교회가 수가 날마다 더하기 E na 시작했습니다. igreja de Antioquia vemos o número de pessoas que se aumentava cada vez mais. 안디옥 교회는 바나바와 사울을 선교사로 파송했습니다. E assim a igreja de Antioquia decide enviar como missionários Barnabé e Paulo. 드디어 위대한 바울의 사역이 시작된 E assim 것입니다. começa o grande ministério de Paulo nesse momento. 바울은 1차, 2차, 3차에 거쳐서 하나님의 나라를 확장하기 E 시작했습니다. assim no seu primeiro, segundo, terceiro viagem missionária começa a ampliar o reino de Deus. 그리고 28장에 보면 그가 로마에 가서 2년 동안 셋집에 있는 것을 성경 우리에게 E assim 말씀합니다. observamos no capítulo 28 de livro de Atos que ele permanece 2 anos em Roma.
근데 놀라운 것이 제 눈에 포착이 됐습니다. E algo maravilhoso veio a tocar em mim. 스펙타클한 성령의 역사가 있었습니다. Houve uma espetacular movimento do Espírito Santo em minha vida. 죽은 자를 살리는 능력이 있었습니다. O poder que realmente fazia avivar, levantar os mortos. 그러나 복음이 점점 세상 속에 퍼져나가므로 E via-se que, a partir do momento em que a palavra era espalhada mais e mais pelo mundo, 기적보다는 말씀을 가르치던 역사가 더 나타나기 시작했습니다. mais do que milagres havia mais a obra do Senhor, a palavra do Senhor ficava mais firme. 제가 제일 관심 가진 것은 바로 사도행 28장이었습니다. O interesse meu estava no capítulo 28 de Atos. 바울이 로마까지 끌려갔습니다. Paulo foi levado para Roma. 저는 기대했습니다. Então tinha uma expectativa. 로마가 복음으로 완전히 무너질 것인가? Então será que Roma será realmente levada pelo evangelho e mudada? 그러나 보기에는 아무런 일도 일어나지 않았습니다. Mas a gente lendo o livro percebe que nada aconteceu. 바울은 2년 동안 새 집에서 하나님의 나라를 증거했습니다. Mas Paulo estava ali, mesmo em Roma, levando a tua palavra. 막는 자가 없었습니다. Não havia ninguém que o impedisse. 그것이 끝이었습니다. E assim acaba. 제가 29장이 있나 살펴봤습니다. Eu sempre pensei, será que tem um capítulo 29? Procurei. 다음이 로마서였습니다. Mas a sequência é de Romanos. 그때 제 마음에 뭔가 충격이 왔습니다. Mas veio um grande choque em mim naquele momento. 왜 이렇게 스펙타클한 역사가 끝에는 이렇게 희미하게 끝날까? Porque algo tão espetacular que aconteceu desde o início termina assim de uma forma um pouco xoxa. 나는 교회를 어떻게 섬겨야만 하는가? Então eu pensei, como devo servir a igreja? 나는 하나님의 목회를 어떻게 해야 되는가? Como é que então devo servir ao ministério? 제가 목회에 대해서 잘못 생각했던 것입니다. E assim foi o momento em que tive que pensar. 성령의 역사에 대해서 제 스스로 잘못 이해한 것입니다. Eu percebi que havia pensado de forma errônea sobre a ação do Espírito Santo. 단순히 방언을 말하게 하고 기적을 행사하는 성령의 역사만 저는 Eu 생각했습니다. pensava na ação do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, apenas falar em dons de línguas ou profetizar, coisa semelhante. 성령의 가장 강력한 역사는 예수를 주로 믿게 하고 복음을 통해서 하나님의 나라를 확장하는 것입니다. Mas a maior obra do Espírito Santo é quando você crê em Jesus Cristo, reconhece Ele como o seu Senhor e começa a levar esse evangelho a outras pessoas. 예수 믿는 사람을 말씀으로 가르쳐서 그들을 동역자로 세우는 것입니다. Fazer com que esses que creem também, que receberam Jesus Cristo, sejam cooperadores para esse ministério. 바울이 로마에 있을 때 스펙타클한 역사가 없었습니다. Não houve algo espetacular que havia acontecido em Roma quando Paulo esteve por 그는 lá. 거기에서 말씀을 가르쳤습니다. Mas ele ensinou a tua palavra. 말씀을 가르쳤습니다. Ele ensinou a palavra de Deus. 그게 사도행전의 끝이었습니다. E foi o fim do livro de Atos. 그럼 나는 어떻게 해야만 하는가? E então como eu devo viver? 나도 가르쳐야 되겠다. Então eu devo ensinar também. 성령의 역사로 기적과 이적이 나타나는 것이 아니라 가르쳐야 되겠구나. Ao invés de buscar milagres e sinais provenientes do Espírito Santo, devo então ensinar essa palavra. 그때 교회에 대한 새로운 인식을 갖기 시작했습니다. E assim eu percebi que a igreja toda, a comunidade tinha uma nova percepção da palavra. 나는 지금까지 성경적인 목회를 하지 않았구나. Eu percebi que eu havia feito um ministério distante do que era a palavra do Senhor. 그래서 돌아와서 성경을 가르치기 E 시작했습니다. assim voltando, eu comecei a ensinar a palavra do Senhor corretamente aos meus membros. 교회에 있던 16명의 집사들을 모았습니다. Eu chamei os meus 16 diáconos da igreja. 오늘부터 은사 집회 없습니다. A partir de hoje a gente não vai ter mais cultos que buscam dons espirituais. 성경 배웁시다. Vamos aprender a palavra de Deus, disse eles. 성경을 가지고 1년 동안 가르치기 E 시작했습니다. por 2 anos comecei a ensinar a Bíblia a esses 제자 훈련을 irmãos. 시작한 거죠. Comecei em tese um discipulado. 매일 저녁마다 모여서 방언하던 사람들이었습니다. Eram pessoas que se uniam todas as noites para orar em línguas. 가끔은 예언이 터졌던 사람이었습니다. De vez em quando havia pessoas que profetizavam naquele lugar. 그러나 진정한 예언이 아니라 서로를 향해서 비난하던 Mas eu 예언이었습니다. observava que era um profetizar que era para criticar um ao outro. 1년 동안 그들이 시간을 거듭할수록 한두 사람 떠나기 시작했습니다. E quanto mais o tempo se passava, as pessoas se afastavam uma da outra. 1년이 지난 다음에 E após passar um ano, 한 사람만 남았습니다. sobrou apenas uma pessoa. 제 아내였습니다. A minha esposa sobrou ali. 나머지 모든 사람은 떠나버렸습니다. Todos haviam ido embora. 지금까지 돌아오지 않았습니다. Até hoje não voltaram, irmãos. 분명히 교회는 줄어들었습니다. Com certeza o número de pessoas na minha igreja diminuiu naquele momento. 그러나 제 마음에 거룩한 불이 붙었습니다. Mas um fogo santo se acendeu em meu coração. 이거구나, 가르쳐야 되는 거구나. Eu disse, é isso mesmo, eu tenho que ensinar então. 요한복음 6장에서 보면 오병이의 이적이 끝난 다음에 수많은 사람이 떠나가 버렸습니다. E assim, após a multiplicação dos pães, no livro de João, capítulo 6, vê-se que as pessoas, através desse milagre, depois desse fato, vão embora.
빵을 먹고 좋은 사람에게 내 살을 먹으라는 예수님의 말씀에 그들은 다 떠나버렸습니다. Quando disse, também comam do meu pão, da minha vida, eles foram embora. 말씀을 가르칠 때 사람들이 떠나기 시작했습니다. Quando passou a ensinar a palavra do Senhor, as pessoas queriam ir embora. 현실은 실패였습니다. É uma realidade que mostra que falhou em nossa realidade. 그러나 제 목회는 실패가 아니었습니다. Mas o ministério eu não havia falhado ainda. 제대로 길을 걷기 시작한 것입니다. Porque ainda agora estava no caminho correto. 간혹 목사님들이 제게 묻곤 합니다. De vez em quando dizem para mim, 우리 교회는 성도가 없어요. na minha igreja não há membros. 가르칠 사람이 없다고요. Não há pessoas que a gente possa ensinar. 아내는 있지 않습니까? Eu dizia, você pelo menos tem a esposa para ensinar. 아내와 둘이 하십시오. Então comece você e sua esposa. 절대 떠나지 않습니다. Ela nunca vai querer ir embora. 그러면 성공하는 것입니다. E sirva com ela então. 그 다음에 또 사람들을 모아서 가르쳤습니다. E depois da minha esposa, eu chamei outras pessoas para ensiná-las. 1년 지난 후에 2명이 졸업했습니다. Depois de todo o processo, apenas 2 pessoas terminaram o curso. 분명히 더딘 모습이었습니다. Estava claro que aquilo seria um processo demorado. 제 마음에 성령의 역사가 있었습니다. Mas no meu coração havia um toque, uma obra do Espírito Santo. 그것은 가르치는 가운데 제 마음이 임하시는 성령의 역사였습니다. Havia o toque do Espírito Santo que vinha a mim todo momento que ensinava essas pessoas. 그렇게 한 사람, 두 사람 성장하기 시작했습니다. E assim, uma a uma, essas pessoas foram crescendo espiritualmente. 그들이 복음 전하기 E 시작했습니다. essas pessoas mesmas começaram a anunciar o Evangelho. 그들이 저희 동역자가 되기 E 시작했습니다. essas pessoas começaram a passar a ser meus cooperadores de ministério. 지금까지 27년 동안을 한 번도 제가 포기한 적이 없습니다. Por 27 anos no ministério, eu nunca desisti dessas pessoas. 수많은 동역자들이 생겨나기 시작했습니다. Eu vejo, levantou-se muitas pessoas para ser cooperadores desse ministério. 정말 예수의 제자가 되는 수많은 사람이 생겨나기 시작했습니다. Começaram a se levantar milhares de pessoas querendo ser discípulos do Senhor como cooperadores para esse ministério. 처음에는 분명히 힘들었습니다. No início, com certeza, foi difícil. 근데 하나님의 놀라운 역사가 나타나기 시작했습니다. Mas a grandiosa obra de Deus começou a aparecer ali. 그것은 바로 예수를 닮은 사람들이 나타나기 시작했습니다. E assim começaram a aparecer pessoas que se assemelhavam a Cristo. 예수의 복음에 정말 가슴을 사무치는 사람들이 나타났습니다. Pessoas que realmente tinham coração de querer viver conforme como Cristo viveu a sua vida. 복음을 위해 헌신한 사람들이 생겨나기 시작했습니다. Pessoas que queriam se entregar para o Evangelho se levantaram ali. 그들이 지금 저와 함께하고 있습니다. E são essas pessoas que estão junto comigo agora. 저희 공동체는 목사는 저 한 사람입니다. No meu ministério, nesse ministério que nós estamos desenvolvendo, eu sou o único pastor. 다 그렇게 알고 있습니다. Todos sabem assim, 아닙니다. mas não é bem a verdade. 저희 교회는 목사 같은 수백 명의 동역자가 함께 일하는 곳입니다. Temos apenas um pastor, mas temos milhares de cooperadores que estão nesse ministério, irmãos. 저는 그저 대표자일 뿐입니다. Eu sou apenas um representante da igreja. 수십 명을 섬기는 수많은 목회자들이 있습니다. Temos igrejas em que há milhares ou centenas de líderes pastorais. 그들을 흔히 평신도라고 말하지만 As pessoas chamam essas pessoas de leigos, 저희는 동역자라고 말합니다. mas nós as chamamos de cooperadores. 성경에서 동역자를 수네로고스라고 이야기합니다. E assim, essas pessoas na Bíblia são chamadas de cooperadores. 함께 죽고 함께 사는 그런 관계입니다. Pessoas que estão juntos e que estarão sempre ao lado. 복음을 위해서 끊임없이 함께 동역하는 그런 동역자들이 저희 교회는 많습니다. Há muitas pessoas que dentro da igreja que eu sirvo estão do meu lado nesse ministério de cooperar comigo. 저희 공동체는 100개가 넘는 그룹들이 있습니다. Temos mais de 100 pequenos grupos dentro da igreja. 그것은 다양한 사역의 그룹입니다. Então vemos muitos tipos de ministérios sendo desenvolvidos dentro da igreja. 그 중에 하나가 바로 영유아를 섬기는 그룹이 있습니다. Dentro desses pequenos grupos que servem, há grupo que serve recém-nascidos. 갓난아이부터 아주 어린아이, 2-3살짜리까지 섬기는 파트가 있습니다. Então departamento que serve desde os recém-nascidos a criança de 2 a 3 anos de idade. 그 한 파트에만 선생님들이 100분이 넘습니다. E só nesse departamento temos mais de 100 professores. 그런 파트가 100개가 넘습니다. E assim, eu tenho mais de 100 departamentos semelhantes a este. 그 모든 파트를 맡은 사람들이 동역자들입니다. Então todas as pessoas que estão dentro desses ministérios são todos meus cooperadores, irmãos. 제자 훈련하고 교회를 섬기는 동역자들입니다. São pessoas que fazem o treinamento discipulado e que servem como cooperadores dentro do ministério. 저에게도 한때 부목사님들이 계셨습니다. Na igreja que eu sirvo também havia antes obreiros auxiliares. 저에게는 부목사가 되시면 같이 2년 동안을 제자 훈련합니다. E esses obreiros auxiliares que entram na nossa igreja na época, nós fazemos discipulado por 2 anos seguidos.
함께 팀워크를 맞추죠. formando uma equipe, para formar uma equipe. 세 분의 부목사님이 함께 계셨습니다. Então, havia uma época que nós tínhamos 3 obreiros auxiliares. 전사님 때부터 함께 훈련을 받았죠. Pessoas que receberam treinamento desde a época do seminário. 근데 목사안수를 받고 나서 갑자기 어느 날 저에게 이런 말을 E 했습니다. após receber a ordenação pastoral, esses seminaristas vieram e falaram comigo assim: 목사님 저희도 목회하고 싶어요. Pastor, eu também quero fazer o meu ministério. 교회를 세우고 싶어요. Eu também quero implantar uma igreja. 그래서 제가 그러자 그랬습니다. Então, quando eles falaram isso para mim, eu falei: então vamos fazer. 세 군데 교회를 개척을 E 했습니다. assim nós ajudamos a implantar 3 igrejas. 동시에 교회가 세 곳 시작이 됐어요. 3 igrejas que iniciaram ao mesmo tempo. 문제는 저에게는 부목사님들이 한 분도 안 계신다는 거예요. Mas o problema é que na nossa igreja não há nenhum obreiro auxiliar além de mim. 다 교회 개척으로 나갔기 때문에. Pois todos foram enviados a campos para serem pastores, implantando igrejas. 그래서 부목사님을 다시 청빙해야 됐습니다. E assim nós tínhamos a necessidade de convidar novos obreiros auxiliares. 청빙을 해도 2년 동안을 같이 훈련해야만 했습니다. E convidando, teria que passar pelo mesmo processo por 2 anos, receber o treinamento de discipulado. 사람을 찾고 있었습니다. E nós procuramos por pessoas. 근데 어느 날 지도자들이 저를 찾아왔습니다. E uma vez essa liderança veio falar a mim: 목사님, 부목사님들이 오실 때까지 저에게 좀 맡겨주시면 안 되겠습니까? Pastor, até você chamar novos obreiros auxiliares, deixa que a gente serve nessas posições. 주일학교부터 모든 파트의 지도자들이었습니다. Desde o departamento de crianças até o departamento de jovens, deixa com a gente. 부목사님이 오시더라도 어차피 훈련하셔야 되잖아요. Porque se vierem novos obreiros auxiliares, você não vai ter que treiná-los por 2 anos. 시간이 필요하잖아요. O senhor vai precisar de tempo. 저에게 맡겨주세요. Então deixa com a gente. 그래서 한번 맡겨봤습니다. E assim eu decidi colocar na mão dessas 교육 pessoas. 파트부터 모든 파트를 맡겨봤습니다. Desde o departamento infantil e em todos os departamentos, coloquei na mão dessas pessoas. 그의 말에 결산을 해봤습니다. E assim, ao final do ano, nós avaliamos o resultado de todo o trabalho. 놀라운 부흥의 역사가 있었습니다. Algo maravilhoso aconteceu. Havia grande avivamento. 이 일은 부목사가 하는 일인데 어떻게 당신이 가능하냐? Como é que era algo que obreiro auxiliar, pastor deveria fazer, mas como é que vocês conseguiram isso? Perguntei. 그러나 그들은 엄마 아빠의 마음으로 아이들을 가르쳤습니다. Porque todos serviam como coração de pai e de uma mãe em cada departamento que 그들을 estava ali. 섬겼습니다. Porque serviram dessa maneira. 부목사님들은 몇 년 동안 사역할 수 있지만 계속 할 수는 없습니다. Os obreiros auxiliares, eles duram por tempo dentro da igreja, servindo nos departamentos. Mas essas pessoas poderiam durar para sempre dentro da igreja. 한국은 주로 주일학교를 몇 년 하고 그리고 학생부, 대학부로 옮겨갔기 때문입니다. Porque geralmente na Coreia vemos os obreiros começarem no departamento infantil, depois de adolescente, depois de jovens, depois cada tem que seguir o caminho que vem. 그들은 끝까지 할 수 있었습니다. Mas essas pessoas eles poderiam fazer até o final. 이 아이들을 끝까지 품고 갈 수 있었습니다. Poderiam levar essas crianças sem interrupção. 그때부터 저희 지금까지 부목사님이 안 계세요. E a partir desse momento nós não admitimos mais obreiros auxiliares dentro da igreja. 부목사님을 거부하는 것이 Não é 아닙니다. porque a gente rejeita obreiros auxiliares. 그들이 한번 해보자 했기 때문입니다. Nós decidimos isso porque eles, os nossos operadores leigos, decidiram que queriam fazer assim. 한 번은 저희 지도자들 컨퍼런스를 가졌습니다. Uma vez nós tivemos uma conferência entre esses cooperadores dentro da nossa igreja. 그때 우리 교회가 약 2,000명 모일 때였습니다. Era o momento em que a nossa igreja tinha mais ou menos 2.000 membros. 그때 한 사람이 저에게 이렇게 질문했습니다. Irmão da igreja fez uma pergunta a mim. 목사님, 우리 교회가 세계 최대의 교회는 되지 않겠죠? Pastor, a nossa igreja nunca vai poder ser a melhor igreja deste mundo, né? 그렇죠. Eu falei, sim. 한국 최대의 교회는 되지 않겠죠? Acho que não vai conseguir nem ser a melhor igreja da Coreia, né, pastor? 그렇겠죠. Eu falei, sim. 그러나 유일한 교회는 될 수 있겠죠. Mas podemos ser uma igreja única, né, pastor? 유일한 교회. Uma igreja única. 평지들이 함께 사역하는 그 교회. Onde a liderança leiga trabalha em cooperação com o pastor. 성경대로 사역하는 바로 그 교회. Uma igreja que trabalha de acordo com princípios da palavra de Deus. 성경의 기초에 세워지고 성경대로 사역하는 바로 그 교회만. Uma igreja que trabalha de acordo com a base e o fundamento da palavra de Deus. 한번 우리가 그런 교회를 해보면 안 될까요? Será que a gente pode ser essa igreja, pastor? 그들의 고백이 제 마음에 E 들어왔습니다. essa confissão desses meus cooperadores tocou em meu coração. 다 우리처럼 돼야 된다는 것은 아닙니다. Não estou falando para vocês que vocês devem fazer o mesmo que eu estou fazendo. 그러나 목회자와 성도의 어떤 차별 없이 정말 존귀한 교회를 한번 세워보자. Mas devemos diminuir as diferenças entre pastor e membro. 한국은 목회자와 성도의 차별이 심합니다. Na Coreia nós temos uma grande diferença entre o pastor e o leigo. 목사는 높은 권위를 가지고 성도들은
그 목사를 섬기는 그런 스타일입니다. O pastor geralmente tem uma grande autoridade dentro da igreja, enquanto que os membros estão ali para servir a este pastor. 그것은 지극히 캐톨릭적인 모습입니다. Isso é uma forma que a gente enxerga de uma igreja católica. 우리는 만인 재상직을 믿어야만 합니다. Nós somos o sacerdócio real, na verdade, irmãos. 누구나 예수 그리스도 안에서 하나님께 나갈 수 있는 특권이 있습니다. Nós não precisamos de ninguém, mas sim, nós temos autoridade para poder ir perante o Senhor. 교회 안에 차별이 없습니다. Não há diferenças dentro da igreja. 직임은 여러 가지지만 그것은 교회를 섬기는 하나님의 거룩한 뜻이지요. Cada um serve a um canto dentro da igreja, mas o propósito é o mesmo. 계급이 아닌 것입니다. Não há títulos dentro da igreja. 그러나 목사는 교회로부터 사례를 받습니다. Mas o pastor recebe ajuda financeira para servir essa igreja. 성도들은 아무런 대가지 받는 거 없이 희생합니다. Mas o membro, ele não recebe nenhuma recompensa financeira. E mesmo assim estão servindo. 그런데도 한국 교회에서는 목회자를 섬겨야 됩니다. Mas mesmo assim, os membros querem servir a esse pastor. 목사들을 섬긴단 말하지만 사실은 섬김 받는 것이 당연하게 여기는 추세지요. Vemos que há uma lógica o membro servir a um pastor. 이들이 얼마나 소중합니까? Veja como eles são bons. 예수의 피값으로 구원하신 한 사람 한 사람입니다. São pessoas que foram compradas através do sangue de Cristo. 그들의 가슴 속에 예수의 마음을 갖게 하는 것이 목회자의 거룩한 책임 아니겠습니까? Não seria da nossa responsabilidade santa colocar esse coração no coração dessas pessoas? 그래서 구경꾼이 아니라 함께 뛸 수 있는 동역자를 세우는 것이 목회자의 책임 Não 아니겠습니까? deixar como meros espectadores, mas fazê-los participar desse ministério ativamente. 그들이 교회에서만 섬기뿐 아니라 세상을 섬길 수 있는 하나님의 사람으로 세워야 되지 않겠습니까? Não apenas servir dentro da igreja, mas também para servir e sair para servir este mundo. 저는 그들을 보고 때로는 마음에 감동을 가질 때가 있습니다. E assim quando vejo essas pessoas comovem meu coração. 저는 교회 안에 있습니다. Estou dentro da igreja. 교회에서 섬김을 받습니다. Eu sou servido dentro da igreja. 사례도 받습니다. Eu também recebo compensas financeiras pela igreja. 그들은 세상에서 일합니다. Eu sirvo. Essas pessoas servem no mundo. 세상에서 돈 법니다. Essas pessoas ganham dinheiro neste mundo. 그 돈으로 하나님께 헌금도 합니다. E assim com esse dinheiro ofertam para a igreja. 시간과 못 맞춰서 헌신도 합니다. E também de acordo com o seu tempo serve a igreja. 그들을 존귀 여기시고 싶은 마음이 생겼습니다. E começa a vir meu coração a vontade de querer servir de uma forma que eu pudesse alcançar a excelência. 어떤 면에서 저보다 못지 않은 수많은 좋은 사람들이 있습니다. Porque havia ali muitas pessoas que eram muito melhores do que eu. 저는 교회에서는 목사지만 밖에서 나가면 아무런 영향력이 없습니다. Eu dentro da igreja eu sou pastor, mas saindo da igreja, porta fora, ninguém vai reconhecer a minha vida. 특히 한국은 교회 안에서만 목사의 역할이 고정되어 있습니다. Porque na sociedade coreana o pastor se limita dentro da igreja muitas vezes. 그들은 평신도지만 세상을 향해 보냄받은 하나님의 사람들인 것입니다. Mas essas pessoas são leigas, mas que foram enviadas para o mundo para levar essa palavra do Senhor. 아, 저들을 존귀 여겨야 되겠구나. Aí eu comecei a ver, eu tenho que dar importância a essas pessoas. 저들과 함께 사역해야 되겠구나. Tenho que trabalhar com essas pessoas. 함께 동역해야 되겠구나. Eu tenho que cooperar com essas pessoas. 그것이 저희 교회 모토입니다. Esse é o motor da nossa igreja. 그럼에도 불구하고 교회는 날마다 수가 더하기 시작했습니다. E assim vi que a igreja começou a crescer de sobremaneira. 많은 분들이 이렇게 이야기합니다. Muitas pessoas dizem o seguinte: 저기에는 목사 혼자래. nessa igreja só tem um pastor. 목사 혼자만 있대. Falam que ele faz sozinho. 그건 우리 교회를 잘 모르는 이야기입니다. Isso é uma pessoa que não conhece realmente a nossa igreja. 저에게는 목사 못지않은 수많은 동역자들이 있는 곳입니다. Porque dentro da nossa igreja há milhares de outras pessoas que servem como se fossem pastores dentro dela. 교회 안에서만 동역자가 아닙니다. Não é cooperador apenas dentro da igreja, irmãos. 세상에 나가서도 동역자입니다. São cooperadores também mesmo fora da igreja. 교회에서만 소리내는 사람들이 Não são 아닙니다. pessoas que têm uma voz ativa apenas dentro da igreja. 세상에 나가서 하나님의 나라를 확장시키는 하나님의 Mas sim 사람들. pessoas que pregam o evangelho mundo afora. 저는 그들을 존귀 여깁니다. E por isso dou importância a essas pessoas. 그것이 저희 교회 모토입니다. Esse é o motor que nós temos. Aquilo que nos move dentro da igreja. 모든 교회가 저희 교회 같은 교회가 돼야 된다는 것은 아닙니다. Não estou querendo dizer que a sua igreja tem que ser como a nossa, irmão. 그러나 한번 그런 교회였으면 좋겠다는 마음이지요. Mas o meu desejo é que a sua igreja também siga princípios semelhantes à minha. 아, 목사가 한 사람이라도 가능하구나. Que é possível apenas com um pastor, sim. Com um pastor também é possível. 분명히 목사가 한 사람인데 한 사람이 아닌 수많은 목사가 있는 그런 교회를 저희는 추구합니다. Parece ter apenas um pastor, um obreiro, mas sim há milhares de outros cooperadores que fazem essa mesma função dentro da igreja. 저희 공동체 안에
300개가 넘는 소그룹이 있습니다. Dentro da nossa igreja temos mais de 300 pequenos grupos que se reúnem. 수십 개가 넘는 대그룹이 있습니다. E também temos mais de dezenas de grandes grupos. 서로 상담하고 서로 케어하고 서로 방문하고 서로 기도합니다. Que ajudam entre si, que mutuamente se encontram, ajudando, auxiliando um ao outro, que reúnem para orações. 목사는 그들을 일일이 만나지 못합니다. Eu não posso encontrar um a um essas pessoas. 그러나 동역자들이 서로 케어하고 서로 위로하고 격려합니다. Mas esses cooperadores, eles se auxiliam entre eles, ajudando mutuamente cada um. 그들에 의해서 교회는 성장하고 발전해 가고 E 있습니다. assim, dessa maneira, a igreja tem sido cada vez mais abençoada, crescendo a cada dia. 이것이 제자훈련의 결과인 것입니다. Isso é o resultado do treinamento de discipulado, irmãos. 한 사람을 제자로 삼고 Formar uma pessoa como discípulo do 그 한 Senhor. 사람이 또 한 사람을 제자로 E 삼는다. essa pessoa forma outra pessoa para ser discípulo do Senhor. 처음에는 작아 보이는 일입니다. Parece ser algo pequeno que está começando. 그러나 시간이 가면 갈수록 놀라운 파급력이 있습니다. Mas com o passar do tempo você verá algo poderoso acontecer. 놀라운 하나님의 생명이 있는 것입니다. Uma vida maravilhosa que está nascendo naquele lugar. 저는 브라질 교회에 대해서 잘 모릅니다. Eu não conheço muito bem a realidade da igreja brasileira. 그러나 한 가지 우리 브라질 장로교회가 진정한 복음 위에 세워진 공동체라는 걸 알고 있습니다. Mas eu sei de uma única verdade que eu conheço sobre a igreja brasileira. A igreja presbiteriana do Brasil está fundamentada sobre a palavra verdadeira do Senhor. Isso eu sei. 성경의 기초 위에 교회가 세워지고 Porque a igreja é formada, fundamentada através dessa palavra. 성경적인 하나님의 사람들이 세워지고 파송받아야만 E 합니다. assim, essas pessoas devem se levantar dentro dessa igreja e serem enviadas 그래야만 하나님의 나라는 확장되기 때문입니다. para que assim se amplie o reino de Deus. 저는 어쩌면 교회 내에서 가장 교만한 사람일 수도 있습니다. Talvez eu seja a pessoa mais arrogante dentro da minha igreja. 목사는 월급도 받습니다. Porque eu recebo pelo meu trabalho. 성도들부터 존경도 받습니다. E eu sou respeitado pelos meus membros. 그러나 그들은 아무런 보상받은 거 없이 헌신합니다. Mas nada receberam essas pessoas em troca daquilo que fazem. 저는 성도들을 보면 마음이 아픕니다. Quando eu vejo membros, eu fico com dor no meu coração. 제 스스로에게 항상 그분들은 거룩한 부담감입니다. Eu fico toda hora pensando em mim, como deve ser difícil estar nessa situação. 물질로 헌신하고 섬기는 것이 얼마나 힘든 일입니까? Como deve ser difícil entregar financeiramente aquilo que possui para a oferta para o Senhor. 몸과 마음으로 헌신하는 게 얼마나 힘든 일입니까? Como deve ser difícil entregar sua vida para servir a obra do Senhor, eu digo. 목회가 내 직업이 돼서는 안 되겠구나. E assim eu penso, como é que eles podem conseguir fazer tudo isso? 목사가 되는 것은 직업인이 되는 것이 아니라고 생각합니다. Eu penso que ser pastor não é receber todas essas regalias, 사명의 길을 걸어야 하는 것입니다. é viver de acordo com a vocação e o mandamento. 사명은 하나님에게 맡기신 일입니다. Porque a missão que nos foi dada foi aquilo que Deus colocou a nós. 생명을 내거는 일입니다. É trabalhar com as vidas. 우리는 교회 성장을 추구합니다. Nós trabalhamos para o ministério do Senhor. 때로는 그 교회 성장이 목사의 성공으로 인식할 때가 참 많이 Muitas 있습니다. vezes o crescimento da igreja é visto como o sucesso daquele pastor ou de um membro. 성공한 목회자의 척도가 무엇입니까? O que é o sucesso do ministério, irmão? 큰 교회입니까? É fazer uma grande igreja, 많은 성도입니까? é reunir milhares de pessoas, 많은 사례를 받는 é 것입니까? receber uma boa compensação financeira. 저는 그렇지 않다고 Eu 생각합니다. não vejo dessa maneira. 저 변들 위에서 성도 한 명 있는 그 교회나 저나 다를 바가 없습니다. Seja aquela igreja que fica lá no interiorzão com apenas um membro dentro da igreja que trabalha ali assiduamente, esse está no mesmo nível que eu. 하나님께 최선만 다한다면 오히려 그들이 저보다 더 위대할 수 있습니다. As pessoas podem ser muito melhores do que eu, mesmo estando numa situação como esta. 간혹 목사님들이 제게 그런 말을 합니다. De vez em quando alguns pastores dizem para 당신은 mim: 성공한 목회자야. você é um pastor de sucesso. 아닙니다.
Não, irmãos. 잘못하면 실패한 목회자가 될 수 있습니다. Se eu errar um pouco, eu posso falhar. 겉모습에 속아서는 안 됩니다. A gente não pode se enganar com as aparências. 많은 군중에 속아서는 안 됩니다. A gente não pode se enganar com a multidão que é reunida. 주님은 많은 무리에 관심이 있지 않았습니다. O Senhor não tinha interesse na multidão. 제자에 관심이 O 있었습니다. Senhor estava interessado nos discípulos. 한 사람에 관심이 O 있었습니다. Senhor estava preocupado apenas com uma pessoa, uma alma. 주님은 공생의 3년 동안 12명의 제자를 Nos 가르쳤습니다. 3 anos de ministério oficial de Cristo, ele se interessou pelos 12 discípulos e trabalhou com eles. 그들에게 자신의 모든 것을 내걸었습니다. E ele demonstrou tudo aquilo que possuía para eles. 그들에게 하나님 나라를 부탁하셨습니다. E entregou em suas mãos o reino do Senhor. 그게 실패입니까? Então, falhou. 진정한 성공이었습니다. Ele teve uma vitória, ele alcançou sucesso através dessas pessoas. 목회는 생명을 살리는 사역입니다. O ministério é colocar, fazer essas pessoas reviverem, viverem a sua vida. 한 사람만 살릴 수 있다면, E se nós tivermos interesse em cada uma dessas pessoas, 한 사람만 구원할 수 있다면 그건 이미 성공입니다. se nós pudermos salvar pelo menos uma pessoa, esse ministério já tem um grande sucesso. 저는 항상 스스로에게 질문합니다. E eu também pergunto a mim mesmo, 옛날 천막교회에서 힘들고 어려울 때가 어려운 게 아니다. o momento que eu passei naquela igreja de lona, aquele momento não foi um momento de grande dificuldade para mim. 이제 성도가 많아진 오늘이 더 위험할 수 O 있다. maior perigo está agora, no momento em que vejo milhares de pessoas que se reúnem na minha igreja. 이 현장이 너의 성공이 아니다. Esse espetáculo que eu vejo não é o grande resultado que eu devo pensar. 진정한 너의 성공은 한 사람 위해서 너의 모든 것을 희생했던 그때였다. O verdadeiro sucesso da minha vida espiritual foi quando eu coloquei a minha vida por uma pessoa que estava ali querendo conhecer o Senhor. 다시 기본으로 돌아가라. E dizia a mim mesmo, voltamos para a base, para o base. 우리 교회에 얼마가 모이는가가 중요하지 않습니다. Não me importa quantas pessoas se reúnem da minha igreja. 한 사람이면 충분합니다. Basta apenas uma pessoa. 한 사람만 가르칠 수 있다면 충분합니다. Basta uma pessoa que eu possa ensinar. 예수의 심장으로 그들을 말씀으로 섬길 수 있으면 Uma 충분합니다. pessoa que eu possa servir com o coração do Senhor através da palavra dele. 그것은 진정한 성공입니다. Isso é o grande sucesso do ministério, irmãos. 지난번에 시골에서 몇몇 목사님이 저희 교회를 찾아왔습니다. Alguns pastores do interior lá da Coreia vieram visitar a minha igreja. 할머니 할아버지만 있는 그런 시골 교회였습니다. Eram igrejas onde haviam apenas idosos, pessoas de terceira idade. 오셔서 제게 이렇게 말씀하셨습니다. E assim esses pastores diziam a mim: 아유, 난 시골에서 할아버지 할머니랑 그냥 시간만 보내요. Pastor, eu só estou passando meu tempo com aqueles idosos da terceira idade. Estou vendo só o tempo passar. 그냥 시간만 보내요. Só estou passando meu tempo com eles, pastor. 그때 제가 그분에게 E 말씀드렸습니다. assim naquele instante eu disse para um deles: 아무리 초라해도 그분들에게 당신의 전부를 다 바쳐서 가르칠 수 있다면 por mais que seja uma situação difícil, você tem que entregar tudo que você tem por uma pessoa, por aquela pessoa que estava ali. 당신은 이미 충분히 성공한 사람입니다. Porque você, com essa pessoa, já tem um sucesso em suas mãos. 나보다 월등히 나으신 분입니다. Porque você é muito melhor do que eu, dizia ele. 그것이 항상 저를 향한 성찰입니다. Isso é uma observação que eu faço sempre sobre a minha vida. 한국 교회는 교회 성장이라는 단어가 한때 요란했었습니다. Uma época na igreja da Coreia se falava muito em crescimento da igreja. 사람 많이 모이는 교회면 성공한 목회라고 생각했습니다. Então dizia-se e observava que uma igreja que havia uma multidão era uma igreja que tinha alcançado sucesso. 그러나 요새 한국 교회가 위기를 맞이하고 있습니다. Mas vemos a igreja em um grande momento de risco atualmente dentro da Coreia. 교회 성장이 침체되고 있습니다. Porque o crescimento tem caído a cada dia. 이제 마이너스로 가고 있습니다. Estamos num crescimento negativo nesse momento. 다 위기라고 말하고 있습니다. Todos dizem é o momento do grande risco, perigo. 그러나 저는 아니라고 생각합니다. Mas eu falo que não é um momento de risco. 진정으로 하나님의 사람들을 가르치고 세울 수 있는 것이 새로운 반전이라고 생각합니다. Porque eu acredito que seja o momento de uma grande reviravolta, onde nós vamos ensinar as pessoas verdadeiramente através da palavra do Senhor. 한 사람이면 충분합니다. Basta apenas uma pessoa. 한 사람. Basta apenas uma pessoa. 하나님이 저 같은 사람 하나 구원해 주셨습니다. O Senhor salvou a pessoa que está aqui, eu. Essa 저도 pessoa 한 que sou. 사람을 구원하기 위해서 최선을 다하는 E 것입니다. também eu me dou ao máximo para salvar uma pessoa, uma vida para o Senhor. 한 사람을 말씀으로 세우기 위해서 최선을 다하는 것입니다. E também dou meu máximo para trazer uma pessoa para diante de Deus. 그게 진정한 성장이고 성공입니다. Isso é o grande, verdadeiro crescimento e também o verdadeiro avivamento.
저는 지금의 모습을 한 번도 꿈꿔본 적이 없습니다. Eu nunca na minha vida imaginei a minha cena dentro dessa igreja. 1년에 몇 명 성장이라는 슬로건을 내건 적도 Eu 없습니다. nunca coloquei slogans dizendo vamos crescer de tal maneira, com tais números. 그저 한 사람 한 사람 가르치는 데 전념했습니다. Mas o meu foco era apenas ensinar uma pessoa, uma a uma. 앞으로도 그렇게 하고 나갈 E eu 것입니다. também pretendo continuar dessa maneira daqui para frente. 지금도 제 가슴에 와 닿는 사람들은 바로 저희 교회 동역자들입니다. Ainda está no meu coração. Sempre que toca e comove meu coração são as pessoas que eu lembro que são os meus cooperadores dentro da igreja. 저희 교회 장로님들은 주일날 교회 버스를 운전합니다. Os presbíteros da minha igreja, irmãos, aos domingos eles dirigem os ônibus que nós vamos buscar os fiéis da igreja. 평일날 열심히 직장에서 일하고 난 다음에 주일날은 성도를 교회 모시고 오겠다고 버스를 운전합니다. Durante a semana estão trabalhando nos seus campos de trabalho e depois no domingo eles vêm para pegar o ônibus da igreja para trazer membros. 저희는 새 가족이 올 때 최고의 식사를 대접합니다. Quando nós vemos um novo membro chegando à igreja, uma nova pessoa chegando à igreja, nós fazemos a melhor refeição para essas pessoas. 교회 처음 나오는 새 가족들에게 대접합니다. Nós servimos de uma excelência máxima possível para essas pessoas que estão chegando pela primeira vez à igreja. 50명이 넘는 새 가족 스태프들이 있습니다. Temos mais de 50 pessoas que servem como equipe para essas pessoas que estão recém-chegadas à igreja. 최고의 요리를 준비해서 그들에게 일일이 대접을 합니다. E assim, preparamos do bom e do melhor para servir essas pessoas. 그러나 저희 교회 장로님들은 그 식사를 거의 먹는 법이 없습니다. Mas não há nenhum presbítero da minha igreja que come essa refeição. 그저 버스 운전하고 사람들 모시고 다닙니다. Eles apenas dirigem um ônibus, vão para lá e para cá, levando pessoas. 저에게는 최우선이 한 영혼입니다. Nossa prioridade dentro da igreja é uma alma, uma pessoa. 철저하게 낮아짐이 그들의 권위인 것입니다. É o exemplo de se colocar, de se rebaixar de se humilhar através da palavra. 그들이 있기 때문에 교회가 가능한 것입니다. E é por isso que é possível o ministério que nós estamos realizando. 거기에 비하면 저는 마치 사꾼 같은 느낌이 듭니다. E assim, de vez em quando, vendo essa situação, me sinto constrangido. 저는 대접도 받습니다. Porque eu sou muito bem tratado dentro da igreja. 사례도 받습니다. Porque sou recompensado financeiramente. 그들은 아무 보수 없이 헌신하고 Eles trabalham sem nenhuma recompensa, apenas para servir ao Senhor com fidelidade. 어떤 분은 저한테 이렇게 말합니다. Uma pessoa disse para mim: 박 목사 성도들 이렇게 봉사 많이 해서 좋겠네. "Ô, pastor Park, como você deve ser feliz ver tantos fiéis que estão trabalhando por você. 그들이 다 헌신한다며. Se todas essas pessoas se entregarem por você." 제가 말합니다. 다 부담감이야. Eu digo para esse pastor: "Não, pastor, isso aqui será um grande peso para mim. 저만 월급 받기 때문입니다. Porque apenas eu sou a pessoa que recebe dentro da igreja para viver." 무엇이 그것을 가능하게 할까요? O que fez com que isso fosse possível dentro desse ministério, irmãos? 그들의 가슴 속에 말씀의 능력이 임해서 그렇습니다. Porque havia dentro dos corações desses irmãos a palavra viva. 단순하게 건물을 위해서가 아니라 사람을 위해서 그렇게 헌신하는 것입니다. Eles estavam se entregando não para um prédio, um edifício, mas sim pelas pessoas que queriam estar ali. 그들은 고통당하는 사람을 위로하기 위해서 몇 시간이든 신방을 갑니다. Eles fazem visitas de muitas horas por dia para atender as pessoas que estavam em meio ao sofrimento dentro da comunidade. 때로는 하루 종일 상을 당했을 때 찾아가서 위로하는 분도 E 있습니다. quando há um falecimento, há um velório, pessoas que vão visitar e ficam o dia inteiro naquele lugar. 저는 일일이 찾아갈 수가 없습니다. Eu não posso visitar cada uma dessas pessoas. 그들이 다 교회를 섬겨줍니다. E foram essas pessoas que serviram a igreja e estão servindo. 제 사명은 가르치는 것입니다. A minha missão é ensiná-los, 가르치는 것입니다. ensinar essas pessoas. 말씀으로 그들을 가르쳐서 예수의 심정을 갖게 하는 것입니다. Ensinar através da palavra de Deus para que tenham o mesmo coração de Cristo. 그리고 교회 모든 사역들은 그분이 감당합니다. E assim todo o ministério elevado pela minha liderança leiga dentro da igreja. 저는 이 브라질 교회 속에 한 사람을 제자로 삼는 거룩한 회복 역사가 더 있기를 바랍니다. E eu anseio que a igreja aqui do Brasil, a igreja IPB do Brasil, também tenha esse coração de olhar para uma pessoa e trabalhar por ela. 교회 성장은 성도의 수가 많아지는 것만이 아닙니다. O crescimento da igreja não vem através apenas de números. 한 사람의 가슴 속에 예수의 심장을 가지고 한 영혼을 향한 거룩한 열망을 갖는 것입니다. O verdadeiro crescimento se dá quando a pessoa recebe a Cristo em seu coração e quer ter esse anseio de trabalhar pelo Evangelho. Isso sim.
교회는 건물이 아니지 않습니까? A igreja não é o prédio, o edifício, irmãos. 교회는 예수의 심장을 가진 한 사람 한 사람의 모임입니다. A igreja é a reunião daquelas pessoas que possuem o coração de Cristo. 과연 내가 섬기는 교회에 그런 사람이 얼마나 있습니까? Será que na igreja que estou servindo, quantas pessoas têm esse mesmo coração? 그것이 바로 주님의 바람이 아닐까요? Será que esse não é o anseio do Senhor, o desejo de Deus? 저도 한동안은 정말 많은 사람의 모임이 있는 것이 성장으로 알았습니다. Eu também, uma época, desejava que a igreja crescesse em números. 그런 부흥을 꿈꿨습니다. Eu também fiquei sonhando com esse crescimento. 그러나 지금은 전혀 다른 가치관을 가지고 있습니다. Mas agora tenho um ponto de vista e um pensamento de valor totalmente diferente. 한 사람이 전부구나. Eu vejo uma pessoa 한 pessoa 사람 위해서 importante. 모든 걸 가르쳐야 되겠다. Eu tenho que dar tudo por uma pessoa. 그것이 바로 진정한 목회의 가장 중요한 요소로 생각합니다. Porque esse é o ponto mais importante do verdadeiro ministério. 우리 사랑하는 모든 동역자들에게도 그런 거룩한 열정이 함께 불타오르기를 바랍니다. Amados irmãos de ministério, espero que esse coração santo por uma pessoa também esteja em cada um de vós. 한 사람입니다. Devemos olhar para uma pessoa. 여러분이 바로 그 한 사람으로서 하나님 앞에 응답하시기를 바랍니다. Espero que os nossos irmãos também vivam por uma pessoa, por uma alma. 감사합니다. Muito obrigado. E aí, o que achou da pregação? Se sentiu impulsionado para falar mais de Cristo, a ser igreja, como o pastor falou? Eu espero que sim. O nosso baú de hoje está acabando, mas amanhã nós retornamos com mais. Tchau e até mais!